nós aprenderemos sobre as coisas sacrificadas a demônio, lição número 13. Antes, porém, como é a última lição dessa revista, vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que foi dado até agora. Na lição número 1, dada pelo pastor Adriano Diniz, ele falou sobre estamos em guerra. Falou naquele momento sobre a realidade da guerra. No momento em que tornamos cristãos, entramos em uma guerra. Falou sobre Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, sobre a convocação que Paulo nos faz a usarmos a armadura de Deus. E naquele momento ele disse que era importante usar toda a armadura de Deus e resistir com bravura aos ataques incessantes de um inimigo feroz e cruel. Na continuidade, ele falou que a igreja atual tinha que ter cuidado com os perigos, e falou do primeiro perigo, que era ver o diabo em todos os lugares e atribuí-lo tudo que existia na vida. Isso era um grande perigo, porque sabemos que nem tudo é obra do diabo. Falou também do segundo perigo, que na verdade é o oposto do primeiro. O primeiro é que a gente vê diabo em tudo, e o segundo é que não devemos achar que nada do que acontece também não tem intervenção maligna. Terceiro perigo, ele continuou falando, que é pensarmos que o conceito moderno de batalha espiritual seja algo totalmente novo, que o Senhor revelou somente a esta geração. Não é verdade. A Bíblia, desde os primórdios, fala que a tentação vem lá desde Gênesis, quando Eva foi tentada e levou também ao seu esposo, Adão, a queda. Falou do quarto perigo, que é pensarmos que os métodos modernos de movimento de batalha espiritual são a saída fácil para os problemas que nos afligem, ou seja, está amarrado, e aí acabou o problema, que não é tão simplista assim, que a batalha espiritual é muito maior do que tudo isso. Na lição 2, falou sobre a diversidade, evangelização e acertos do movimento de batalha espiritual. Ali ele falou que havia diversas linhas de movimento de batalha espiritual, mas que em modos gerais identificamos 4 segmentos e enumerou. O primeiro é o segmento dos carismáticos, e ele definiu e falou sobre ele. O segundo, dos dispensacionalistas, definiu também e falou sobre ele. O terceiro, dos moderados. E o quarto, os seguidores de Peter Wagner. Essa é a linha que se tornou mais popular no Brasil. Ficou conhecido como terceira onda do Espírito. Uma corrente carismática que prega o ressurgimento nas igrejas cristãs locais, dos sinais e prodígios ocorridos nos tempos apostólicos. Também nessa lição 2, falou da oração de guerra, falou da batalha espiritual e o aconselhamento e evangelização. O que podemos concordar e discordar disso? Aí ele falou da realidade das forças do mal, dizendo que é verdade que Satanás e seus demônios são reais e estão em atividade hoje. Entretanto, é preciso que a igreja tenha plena consciência da realidade, do poder e da atuação da força do mal. Falou no item B da preocupação evangelística. Disse que o movimento de batalha espiritual tem demonstrado zelo evangelístico. Seus adeptos querem alcançar pessoas. Entretanto, seu conceito de evangelização é bem diferente do conceito bíblico.
pois é baseado em expulsão de demônios. E por fim, nessa lição, ele falou da ênfase da oração. Na lição número 3, o pastor Adriano continua e fala sobre um tema chamado examinando o movimento de batalha espiritual. Dizia ele na lição que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, todas as nossas doutrinas devem ser baseadas nela, na Bíblia. Falou da experiência como fonte de revelação. Falou do ataque e da suficiência de Cristo. E ele diz, a Bíblia nos diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Continuando a lição, na lição 4, o pastor Adriano falou sobre a obsessão pelo mundo dos espíritos. Dizia ele na época que a Igreja de Cristo precisa preocupar-se com a tendência que o movimento batalha espiritual tem de criar em seus adeptos uma obsessão doentia pelo mundo dos espíritos. Muitos ficam fascinados pelo mal. Continuou dizendo que Satanás e os demônios recebem um destaque muito maior nos sermões dos pregadores desse movimento do que o próprio Cristo. A conclusão que tive quando ele estava ministrando essa lição foi que se tirasse Satanás e o demônio da pregação desses pregadores, por certo, a pregação acabaria, porque pouco se fala de Cristo, só de exorcismo, repreender o demônio, amarrar o demônio, expulsar o demônio, e pouca ênfase em Cristo. Esta foi a conclusão de que tirei dessa lição. Pessoas passam a enxergar acontecimentos muito comuns na vida diária. Resfriado, dores, doença, você está em pecado, isso é demônio. A contrário senso, Romanos fala que nós, nesse mundo, temos sofrimentos, mas que o que há de por vir é muito maior do que o nosso sofrimento de hoje. É claro que Satanás anda ao nosso derredor. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade a qual nos possa tragar. Mas é fato também que nem tudo tem a mão de Satanás. O sofrimento vem em função, o pastor Adriano falava, em função de um mundo caído. Um mundo caído lá do Éden, lá de Adão. E com esse sofrimento, com essa queda, entrou o sofrimento no mundo. E o homem perece, sofre transtornos. Não só o homem, mas também toda a natureza. Assim foi dito na lição número 4. Na lição número 5, o irmão Flávio substituiu o pastor Adriano, porque estava de férias, visitando a sua cidade natal. E o irmão Flávio falou sobre a história da igreja. Falou que grandes reformadores como Martinho Lutero, como Calvino, influenciou de maneira forte a Europa medieval. No entanto, nenhum deles jamais usou técnicas espirituais, como amarrar, anular, mandar para o abismo e destronar demônios. São homens que nós devemos imitar e se basear por eles. Então não há porquê a gente viver numa realidade de esquecer de pregar o evangelho e focar só no maligno. Ele falou também que do diabo como fonte de todo o mal. O ensino que todos os males que afligem o mundo e a igreja vem do diabo e dos demônios, e que, portanto, a solução é sempre confrontar e expelir essas entidades,
e o pressuposto mais básico desse movimento. O mal no mundo existe, fato é. Mas nem todo mal provém da ação diabólica. Falou sobre a possessão de crentes. A pergunta que ele fez à época foi: um crente pode estar possesso? Pode ser possesso? Depois da fundamentação bíblica, aquela manhã, chegamos à conclusão que o crente pode estar debilitado, pode estar frágil, pode estar abalado, mas jamais possesso, porque o crente, ele tem dentro dele o Espírito Santo de Deus. Não há espaço para o demônio. Nós somos templos do Espírito Santo. E em função disso, em nossa vida, em nosso corpo, não existe espaço para o demônio. Lição número 6, ministrada pelo nosso presbítero Spencer, falou sobre vitória certa de Cristo. Naquele momento, ele falava que as forças do mal estão derrotadas. Derrotada não porque o homem amarrou, derrotada não porque o homem expulsou, mas derrotada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. O diabo está amarrado? Sim, mas não por uma determinação sua, mas por uma obra redentora de Cristo. Falou também que, naquele momento, que o diabo ainda trabalha contra a igreja de Deus, mas ele não tem poder sobre ela. Falou também que a ação do diabo era apenas os estertores mortais de uma serpente com a cabeça esmagada e procurando ao máximo colocar pedras no caminho do crente, mas ele não tem poder sobre a igreja, porque o poder dele está limitado por Cristo Jesus, quando venceu ele na cruz. Lição número 7, continuava o presbítero Spencer falando sobre batalha espiritual e resistência. Dizia ele naquele momento que o movimento de batalha espiritual ensina estratégias pelas quais seus adeptos devem enfrentar o diabo e os demônios. Essas estratégias são amarrar, anular, mapear territórios, declarar vitórias, lançar no abismo e outras semelhantes. Nada disso é bíblico. As armas espirituais, dita em Efésio, a figura que Paulo descreve é de um soldado guardando o terreno, guardando o território já conquistado. Não a conquistar, mas já conquistado, estando firme. Nessa passagem ele exorta a igreja a resistir e ficar firme. Não temos que ir de encontro, a nossa função é uma função de defesa. Não temos que vencer o maligno, pois este já está vencido. Não temos que procurar uma nova vitória. Não vamos tirar o mérito de Cristo, a vitória já foi dada por Cristo. Falou também naquele momento de como usar essas armas. Precisamos de um genuíno caráter cristão para enfrentar essas ciladas astutas do diabo. Paulo orientou a Timóteo, combater o bom combate. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. O bom combate a que Paulo se refere aqui eram as lutas do ministério pastoral. Timóteo devia combater firmado
nas profecias a seu respeito. E falou quais foram as profecias. Não vamos delongar, porque o assunto, o tema não é esse hoje, mas é aula dada. Pastor Adriano, retornando de férias, deu a lição número 8, que fala sobre a batalha espiritual e a proclamação. Naquele momento, ele falava que muitos cultos evangélicos são dominados pelo exorcismo, enquanto a pregação da Bíblia era deixada de lado. Esses cultos transformam em espetáculos e os templos ficam lotados. Campanhas, sessões são criadas com um único objetivo. Objetivo esse de destruir as obras de Satanás. No Brasil, as chamadas marchas para Jesus foram criadas com o objetivo de destruir os demônios territoriais da cidade e assim ganhar a cidade para Jesus, por meio da afirmação durante toda a caminhada. A verdade é que essas campanhas não passam apenas de uma artimanha, um objetivo de satisfação pessoal, econômica, social e política. Pastor Adriano continua falando sobre a autoridade e a missão do rei. Dizia ele, à época, que o Espírito, ao ter descido em forma de pombas sobre Jesus, mostrava que ele era um ungido do Senhor, conforme a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esses eventos mostram que Jesus vinha com a autoridade recebida pelo próprio Pai. O principal foco do ministério de Jesus era a pregação do Evangelho. Não era um show gospel, mas a pregação do Evangelho. Era assim que ele estabelecia seu reinado. O reino de Deus avança a partir do momento em que a pessoa são convertidas a Cristo. Por isso, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Falou também sobre as possessões demoníacas hoje. É necessário verificar com muito cuidado se são possessões demoníacas verdadeiras ou doenças mentais. Doenças mentais, muitas vezes causadas pelas drogas, pelo álcool, ou até mesmo pelo convívio social doentio. Nossa irmã que é psicóloga pode falar sobre isso. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que em lugar nenhum na Bíblia há orientações para repreender o demônio ou doença. Não temos que falar com o demônio, não temos que repreender o demônio. Temos que avaliar a situação e orar ao Senhor. Ele é o único que pode curar e libertar o homem. Lição número 9, falava ainda o pastor Adriano, que o cristão vive sob constante ataque e precisa estar atento às ciladas do diabo, que tem várias estratégias. Muitas vezes ele obstrui trabalhos missionários, como fez com Paulo. Outros momentos cega o entendimento daqueles que ouvem o Evangelho. Ele também tenta anular os efeitos da palavra. Mas um dos grandes obstáculos nosso hoje em dia, e que naquela aula o pastor Adriano enfatizou, foi que há muito erro religioso. As pessoas no púlpito falam de tudo. Uma pregação de 1 hora, 58 minutos, é sobre dízimos, oferta, libertação, expulsão. Só não fala de Cristo. Isso é um grande erro religioso. Palavra sem fundamentação
da Bíblia. Mas não percamos o foco. Somos guardados por Deus. Falou também ele. Apesar das distorções que existem sobre o tema da batalha espiritual, não podemos negar que ela é real. Efésios fala sobre isso. Batalha espiritual é real. E por isso, todo crente deve vestir a armadura. A conclusão dessa lição número 9, falava ele naquele momento e dizia: enquanto muitos têm desenvolvido novos planos e estratégias para derrotar as obras demoníacas, Satanás continua a introduzir falsos ensinos na igreja. É dever da igreja, portanto, ficar em alerta contra as armadilhas, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. O erro doutrinário sempre anda de mão dadas com a libertinagem. Falsa doutrina gera atitudes pecaminosas. Partindo para a lição 10, o reverendo começou com perguntas. E perguntava a ele naquele momento: o que fazer quando somos atacados diretamente por Satanás? Qual deve ser a reação do crente diante de tribulações que são enviadas para atrapalhar seu trabalho na obra do Senhor? O que fazer quando Satanás atrapalha o desenvolvimento missionário e evangelístico? E aí ele responde, falando sobre a ação de Satanás. Depois ele responde falando sobre a reação do crente. Depois ele responde falando sobre a resposta de Deus. E por fim, sobre a resposta do crente. Me destacou uma frase aqui e eu vou trazer à tona. Sobre a resposta de Deus. Ele disse naquele momento: é sempre difícil ouvir um não, mas foi o que Paulo ouviu como resposta de sua oração. Nem sempre Deus atende afirmativamente às nossas orações, mas Ele atende. Muitas vezes você pede um sim, Ele dá um não. Atendeu dando um não, porque o não era o melhor para você. Na lição número 11, o pastor Adriano falou sobre as armaduras de Deus. E disse que o propósito de lembrar que o crente realmente está em zona de guerra e que deve tomar cuidado com seu inimigo, que é astuto. E falando sobre a armadura, ele falou sobre os 6 tipos de armadura de Deus. A primeira foi a verdade como cinto. Ele explicou o que era o cinto, que o cinto guarnecia, segurava as roupas inferiores e também a couraça superior. E disse ali que a primeira parte da armadura é a verdade. E essa verdade é a verdade de Deus revelada em sua palavra. Não era a verdade do homem, era a verdade de Deus. Ele falou também na segunda arma, que foi a justiça como couraça. A segunda peça é a justiça. Essa não é uma referência à sua justiça própria, mas aquela que é imputada em nós pela obra de Cristo. Terceira arma, na lição que ele falou, era o evangelho da paz como sandália. Naquele momento, ele disse que a sandália servia para proteger os pés do soldado, apontando para a responsabilidade de anunciar o evangelho. A quarta arma, ele falou sobre escudo.
a fé como escudo. A imagem do escudo da fé, primeiro ele falou que era escudo, falou que o escudo era banhado por água, era feito de couro e era banhado com água para que as setas inflamadas, ou seja, com fogo, ao chegar no escudo, ela fosse apagada. E ele diz que a imagem do escudo da fé como proteção contra os dardos inflamados mostra a importância de confiar em Deus e em suas promessas. A fé aqui é a firme certeza e a confiança naquilo que é revelado sobre o Senhor em sua própria palavra. A quinta arma colocada no estudo foi a salvação como capacete. O capacete servia para dar proteção à cabeça do soldado. O capacete é associado à salvação, dizia o pastor Adriano à lição. A sexta arma dada aqui foi a palavra de Deus como espada. Essa última peça da armadura é a espada do Espírito, que o próprio texto identifica como sendo a palavra de Deus. Mas ele foi mais longe. Ele disse que nenhuma dessas armas, lembro muito bem disso, que nenhuma dessas armas ela podia se estabelecer se não houvesse uma oração intercessória. As armas sem oração era como se fosse a arma de um soldado sem o soldado, no canto. Precisava da oração. A oração não é colocada como uma peça da armadura. No entanto, isso não significa que ela não seja importante nessa grande batalha espiritual. Eu diria, inclusive, que ela é um quesito indispensável, condição sine qua non. Sem ela não podemos usar as nossas armaduras. Semana passada, então muito fresco o assunto ainda, lição número 12, ele falou dos objetos que trazem bênção e maldição. E dizia que a crença que um objeto usado num contexto religioso pagão pode trazer alguma maldição, ou que um objeto possa ser ungido e trazer bênção para aquele a que possui. E leu ali naquele momento Atos 19. Naquela passagem, ele pegou alguns objetos que foram usados e que a igreja, desvirtuando o contexto da Bíblia, do capítulo 19 de Atos, começou a pegar esses objetos e trazer para a igreja como se fosse algo milagroso, santificado e que podia libertar, curar e expulsar demônios das pessoas. Pessoas pegavam lá no Evangelho, lá em Paulo, lá em Atos, pegavam lenços e aventais de Paulo e eles eram usados para realizar milagres. Por causa desse texto, alguns crentes têm utilizado curas e milagres nas igrejas, muitas vezes com a afirmação de que esses objetos são ungidos e são miraculosos. O manto de Elias, o bordão, e dão como exemplo o manto de Elias, o bordão de Elias, o cajado de Moisés, a sombra de Pedro, que curava as pessoas quando ele passava pelo caminho. Acontece que esses foram casos específicos e que não pode ser usado como regra. Os milagres não aconteciam por vontade do apóstolo. Deus era que realizava os milagres no apóstolo. O apóstolo e as pessoas eram apenas instrumentos usados por Deus. É preciso ainda ressaltar que os objetos em si não continham poder algum. Falamos também sobre objetos que trazem maldição. Naquele momento, eu falei do chevette que eu tinha. Foi, pastor? Falamos daqui, o pastor falou sobre um boneco, Fofão, não foi?
fofão. Falou sobre lembranças de cidades, Salvador, Recife, como se aquele objeto pudesse trazer maldição sobre você. E o que me marcou na lição passada, pastor, foi uma passagem que eu já conhecia, mas não tinha tentado sobre ela. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. E nós somos o Israel de Deus. E por fim, mas não menos importante, chegamos à lição número 13. A lição número 13, que vamos começar hoje, fala sobre coisas sacrificadas a demônio. E o texto básico dessa lição número 13 é 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Os irmãos podem notar que são 3 capítulos. Então, vamos, para remir o tempo, não vamos ler os 3 capítulos. Vamos ler os versículos e explicando, a fim de ganhar tempo. Leremos tudo, mas passo a passo. Antes, porém, vamos trazer aqui um histórico do contexto dessa história. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons do Espírito Santo. Capítulo 12 de 1 Coríntios fala dos dons. Entretanto, era uma igreja não espiritual. Paulo chegou a chamar de carnais. Não vos falo como a espirituais, e sim como a carnais. E como toda igreja carnal, existe litígio. Capítulo 1 de 1 Coríntios, a gente vai ver que havia litígios, divisões na igreja de Coríntios. Um pensava de uma maneira, outro pensava de outra, outro via Paulo como apóstolo, outro já não via, outro dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Cefas, Pedro, outro de Apolo, outro de Jesus, e Paulo teve que intervir na igreja, tendo em vista que Paulo foi o fundador daquela igreja. Daí, escreveram uma carta a Paulo. Corinto, a igreja de Corinto, escreveu uma carta a Paulo. Como eu vou saber que a igreja de Corinto escreveu uma carta a Paulo? Vamos abrir aí, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 7. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, quanto ao que me escreveste, ou seja, a igreja de Corinto escreveu a Paulo a respeito de alguns assuntos. O primeiro assunto qual foi? Acerca do sexo no casamento, acerca da estabilidade familiar. Então esta foi uma resposta que Paulo deu quando a igreja de Corinto escreveu a ele. Repito, capítulo 7 de 1 Coríntios diz: quanto ao que me escreveste, e aí ele continua dando a explicação. Então, quando Paulo escreve Coríntios 8, 9 e 10, começando no 8, ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, ou seja, eu já respondi a você sobre o casamento, sobre o sexo no casamento, sobre a estabilidade da família. Agora, no que se refere a coisa sacrificada a ídolo, e ele começa a explicar. Então, subtende que Corinto, a igreja de Corinto, escreveu a Paulo. Paulo, aproveitando que tinha muitas coisas para falar de Coríntios, ele começa falando da dissensão, da vocação dos santos, começa falando do caráter da pregação dele, o discernimento espiritual, a impureza na igreja de Corinto, e chega
dizendo assim: agora eu vou responder a carta que vocês mandaram para mim, a pergunta que vocês fizeram para mim. Eu antes estava falando de tudo que eu soube, inclusive da família de Cloé, que entre vocês há uma imoralidade tamanha que o filho do seu pai tem relações sexuais com a mulher do seu pai. Então, agora que eu já combati e falei tudo isso a vocês, eu vou tratar das perguntas que vocês me fizeram. Como eu disse, havia dissensões na igreja de Corinto. E existia aquelas pessoas, Jamile, que se consideravam fortes. Existia também aquelas pessoas que Paulo nominou de fracos. E as pessoas que se consideravam fortes, eles iam para a mesa do templo pagão, e lá se alimentava, comia alimentos que aquelas pessoas tinham sacrificados a ídolos. E ele dizia: não há problema nisso, porque o ídolo nada é no mundo. Não existe Zeus, não existe Apolo, não existe Diana, não existe nenhum tipo de Deus, Thor, não existe Deus. Então, se não existe Deus, eu tenho essa liberdade de comer aonde quero e aonde bem entender, seja na minha casa, seja na casa de um convidado, como convidado, ou seja até no templo que fazem sacrifícios a ídolos. Só que essa atitude trazia uma consequência muito grande, porque também existiam aquelas pessoas fracas de consciência. E quando viam aquelas pessoas comendo em mesas sacrificadas a ídolos, trazia sobre ele uma consciência ruim. Os dotados de saber, ou seja, os fortes, não queriam abrir mão disso, porque eles tinham ciência de que o ídolo nada era no mundo. Entretanto, os fracos ficavam com a consciência contaminada com isso. E esse litígio estava de uma maneira tão grande que foi preciso levar ao conhecimento de Paulo para ter uma solução sobre essa situação. Deixa eu dizer mais ou menos o que acontecia. Assim como no Velho Testamento, os judeus sacrificavam carne para Deus, assim também as igrejas pagãs faziam da mesma sorte. Tinham um culto, e os seus súditos, os seus fiéis, levavam animais para sacrificar a seus ídolos. Parte desse animal era sacrificado aos ídolos, parte dele ficava com os sacerdotes, e parte dessa carne ficava com o adorador, a quem levava. Acontece que a carne que ficava com o sacerdote e a carne que ficava com o adorador era muita. Às vezes era um carneiro, 2 carneiros, às vezes era um boi, era muita carne. Eles não podiam consumir. Não podendo consumir, tinha que fazer o quê? Guardar. Só que também não podia guardar, porque não estava no século 21. Não tinham geladeira. Só se conserva a carne ou com sal ou na geladeira. Então eles tinham uma única solução: ou fazer um churrasco naquele momento, naquele local, e mesmo assim sobrava carne, e o restante eles vendiam no mercado. Vendiam o quê? Carne sacrificada a ídolos. Entendeu aí, não? Eles vendiam a carne que sobrava, mas essa carne era uma carne sacrificada a ídolos. As pessoas, muitas vezes novos convertidos, ou que vinham de tradições antes de ser convertido,
que faziam isso e sabia que estava oferecendo carne ao demônio, quando viam essa carne sacrificada a ídolos, aqueles fortes comendo, ele ficava com a consciência má. Como comer carne? Como o presbítero Roberto está comendo essa carne que é sacrificada a ídolos? E trazia uma má consciência para eles. E aí, o que fazer? Pois não, meu irmão? Isso. É verdade. Nós temos vários tipos de pessoas fracas. Tem fraco porque ele é novo convertido, não sabe nada de nada, e para ele tudo é muito novo. Eu concordo com o irmão. Tem o fraco, que ele tem 30 anos de banco, mas ele não consegue acompanhar. Ele veio através de uma familiaridade. O pai dele era candomblezeiro, ele passou a vida inteira oferecendo comida sacrificada a ídolos, e agora ele se converteu, e ele não consegue, na mente dele, não consegue. Toda vez que ele vê uma situação daquela, ele lembra do passado dele. Tem essa parte também, meu irmão. Não é só o novo na fé, mas também os ortodoxos. Então, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas muito obrigado pela intervenção, meu irmão. Mas se for em ambiente de culto, ele está pecando. Mas vamos chegar lá. Se for no ambiente de culto, no momento da oferenda. Mas vamos chegar lá. Aí tem que... Bom, então vamos adiantar. Foi feita 3 perguntas a Paulo. 3 perguntas a Paulo. Paulo, posso comer carne num ambiente de culto, no templo pagão? Paulo responde. Segunda pergunta. Paulo, posso comer carne? Note bem, quando eu falo carne sacrificada a ídolos. Toda vez que eu falar de carne, subtenda, carne sacrificada a ídolo. Posso comer carne do mercado, que eu compro no mercado? Paulo responde. Terceira pergunta, e se algum amigo me convidar, sabendo eu que aquela carne foi sacrificada a ídolos, posso ou não posso? Paulo responde. Vamos chegar, viu, irmão Roberto, vamos chegar lá. Mas você está certíssimo, concordo plenamente com o senhor, inclusive estou à sua espécie para aprender. Vamos lá. Então, diante desse pano de fundo, vamos para a leitura da palavra. 8:1 de 1 Coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Como eu falei, Paulo encontrou uma situação que tinha 2 tipos de pessoas. A pessoa forte, que ele considerou, ele denominou como forte, e a pessoa fraca. E ele começa falando em relação à pessoa forte. E concordando com ela. Concordando, embora dando uma afinetada, embora criticando, mas concordando. Olha o que ele diz. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos quem? Eu reconheço, e você é forte, que dizia que o ídolo nada é no mundo. Eu concordo com você. Então, repetindo, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Todos somos doutores. Isso foi uma afinetada que Paulo deu. Uma crítica, né? Reconhecemos que todos somos doutores, todos somos PhD, todos temos pós-doutorado. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. Uma ironia que Paulo falou. O saber, aí ele entra, o saber ensoberbece.
Ou seja, o saber me deixa altivo, orgulhoso, prepotente, vaidoso. Mas o amor edifica. O amor edifica. É bom se saber? Ótimo. Mas melhor do que saber é você amar. Porque o grande exemplo que Deus nos deu está no versículo áureo do crente. João 3,16. Nós sabemos de cor, né, pastor Adriano? João 3,16. A igreja toda sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus amou e deu. Mas nós esquecemos de uma coisa importante, pastor Diniz. 1 João, o mesmo evangelista, o mesmo capítulo 3, o mesmo versículo 16. 1 João 3,16. Alguém pode ler, por favor? 1 João 3,16. Porque Deus amou e Deus deu. Mas o amor é maior do que todas as coisas. Já se fala em 1 Coríntios capítulo 13. O que é que diz aí em 1 João 3,16? O mesmo evangelista, João, o mesmo capítulo 3, o mesmo versículo 16. Vamos mudar apenas, em vez de ser evangelho, vamos colocar para epístola. Nós devemos, em 3,16 de João, Deus deu o seu Filho por amor. Em 1 João, nós devemos dar, e é nisso que conhecemos o amor. Quando conhecemos o amor? Quando eu dou a minha vida pelo meu irmão. E ele está dizendo aqui o seguinte, que o conhecimento é bom, mas ele ensoberbece. Mas o amor edifica. Então, eu sei que você tem todo o conhecimento, que você é doutor, que você tem o conhecimento de que o ídolo nada é no mundo. Ele estava falando aos fracos. Não só você sabe, como eu também sei, que o ídolo nada é no mundo. Mas abaixa a bola. Porque o amor, porque o conhecimento ensoberbece, deixa você vaidoso, arrogante, prepotente, altivo. Antes do conhecimento, ame o seu irmão. Abra mão para o seu irmão, porque o amor edifica. E ele não para por aí. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Você não tem todo esse conhecimento? Você não julga saber essas coisas? Vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Você não aprendeu ainda como saber, porque a liberdade cristã está condicionada, ou condicionado, a liberdade condicionada ao amor. Você ama seu irmão? Amo. Então primeiro ame. Primeiro, você ama seu irmão? Ame. Então primeiro abra mão, que essa sua liberdade esteja condicionado ao amor. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: Deus não conhece a todos? E por que se alguém ama Deus é conhecido? Porque eu preciso amar Deus para ser conhecido por ele. Esse conhecido aqui, meu irmão, trata-se no sentido de eleito. Se alguém ama Deus, esse é conhecido, esse é eleito por ele. Eleito por ele. Então, se você é eleito por ele, cumpra 1 João 3,16. Dê a sua vida para o irmão e abra mão da sua liberdade, do direito que você tem, por amor ao seu irmão. Não precisa nem dar vida, abra mão do seu direito. Deixe de comer carne sacrificada a ídolos, porque seu irmão pode se escandalizar com isso. Versículo 4, até o 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia
para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo nada é. Observe que ele sempre está do lado, na expressão, de maneira bem enfática, do lado do forte. No que diz respeito ao quê? O ídolo nada é no mundo. Ele diz assim, sabemos quem, pastor? Eu, Paulo, e vocês que são fortes. Nós sabemos que o ídolo nada é no mundo. Era uma verdade. Aquelas pessoas denominadas fortes, ou dotadas disso do saber, estavam certos doutrinariamente. A doutrina dele era certa. Ou alguém aqui acha que o ídolo é alguma coisa? Não, Paulo sabia, ele sabia, e nós sabemos que o ídolo nada é no mundo. O Senhor é soberano. Até Satanás está sob a rédea de Deus, sob o limite que Deus estabeleceu para ele. Então o ídolo nada é no mundo. Sabemos disso, é fato, é fato. Quem são os ídolos? Quem são os ídolos? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, não é isso? Os ídolos são feitos de ouro, de prata e ouro, obras da mão do homem, tem olhos, mas não veem, mão, mas não apapam, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, pés, mas não andam, se tornarão semelhantes a ele, os que os fazem e os que os servem, ou os que os adoram. Não é assim que está lá? 115. Então, é fato. Os irmãos estavam teologicamente certos. Entretanto, a prática dele era errada. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Olha, lá em Corinto, a história diz isso, tem um monte, chamado Monte Olimpo, e lá, eles diziam que lá era a casa dos deuses, e esses deuses desciam, tinham relações sexuais com as mulheres, e o fruto dessas relações surgiam semideuses. Por isso Paulo diz o seguinte, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, está falando sobre esse monte Olimpo, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Para nós quem? Os fortes e ele, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, no qual são todas as coisas, e a nós também por Ele. A igreja, meus irmãos, é uma igreja, eu até comentei um dia desse com o pastor, a igreja é uma igreja heterogênea. Não existe um nivelamento, diferente de um colégio, né? Aqui é turma do primeiro ano, aqui do segundo ano, terceiro ano. A igreja não é assim, a igreja não tem um nivelamento. Então, alguns acreditavam que o ídolo era alguma coisa. Os chamados fracos. Os fortes acreditavam que o ídolo nada é. Paulo, nessa parte teológica, ficou do lado dos fortes. O que acontece é que a igreja, por ser heterogênea, não pode ser normatizada pela visão dos fracos. Porque senão, pastor, vira uma heresia. O irmão acha que a irmã não pode usar calça. O outro acha que não pode cortar o cabelo. Coitadinha da irmãzinha ali. O outro acha que não pode usar batom. Você entende? Se eu for doutrinar a igreja pelos fracos, aqui vai ficar um palco de heresias.
O que eu tenho que fazer com o fraco? Caminhar com ele. Ter muito amor, porque é uma pessoa pelo qual Cristo morreu. Ter muito amor, caminhar com ele, até que ele saia do alimento sólido e comece a ter uma comida, um alimento líquido, e comece a ter uma comida mais sólida. E isso vai ser sempre não para, porque amadurecer um, vem outro. Mas, pois não, irmão. Tem coisas piores. Então, se é que for doutrinar a igreja, por isso, vai virar uma fonte de heresias que não tem mais espaço. Não tem mais espaço. É? Uma Babilônia. Então, o que eu tenho que fazer com o fraco? Porque existe uma diferença muito grande de escândalo. Vamos chegar. Eu não vou falar agora isso não, para não. É porque às vezes não é escândalo. Eu divergir do meu irmão não é escândalo. Escândalo é eu induzir o meu irmão a fazer uma coisa que ele não está preparado para fazer e eu contaminar a consciência dele. Isso é escândalo. Eu pegar um irmão a tiracolo, pastor Adriano vai para um congresso em Salvador para a semana. Eu falei com meu cunhado, pega ele lá e leve um acarajé para comer um acarajé bom. É baiana ela, baiana e acarajé. Aí o pastor Adriano disse, Edivaldo, não dá, né? Acarajé, isso apenas como exemplo. É oferenda ao demônio e tal. E eu induzi, não, coma que é bom. Coma, pastor, que é bom. Isso é escandalizar o irmão. Irmãos, o senhor gosta de acarajé? Adoro, vamos comer. Edivaldo, não quero não gosto não. Acabou. Então, escândalo é eu induzir o meu irmão ao erro. Eu divergir de uma opinião do meu irmão, não é escândalo. Eu tenho que fundamentar na Bíblia que não é pecado, que não existe mal nisso, e se ele acreditar, ótimo, se não acreditar, o que eu não posso é induzir ele a fazer uma coisa para a qual ele não está preparado. Como? Já falei com ele. Onde é que eu estou aqui? 7, né? Entretanto, não há conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas. Isso aqui requer um pouco de explicação sobre esse versículo. Porque alguns, por efeito da familiaridade, o irmão Roberto falou sobre isso na instante, e aqui cabe bem o que você colocou. Alguns irmãos novos convertidos, vêm para a igreja, vêm para o nosso meio. Só que esse irmão, a título de exemplo, a vida dele foi fazendo oferendas, foi um candombrezeiro, fazendo oferenda ao ídolo dele. Esse irmão vem para o nosso meio e, de repente, um outro irmão, o irmão Roberto, por considerar forte, pega esse irmão e vai comer comida sacrificada a ídolo. Esse irmão que viveu a vida inteira fazendo mal, fazendo despacho, aqui chama de despacho aqui? Bozó, chama de bozó também não? Bozó? Não, né? Ela Salvador também chama de bozó. Fazendo despacho, fazendo feitiço. Quando vê o irmão Roberto pegando ele pela mão e indo lá e comendo uma comida que foi sacrificada a ídolo, esse irmão fica mal, por causa da familiaridade dele. A vida dele foi fazendo despacho, fazendo sacrifício de carne a Diana, a Dionísio, ao deus Baco, a Zeus. A vida dele foi isso. Então, quando ele entra na igreja achando que aqui um ambiente é diferente, que a coisa é diferente, e você pega ele, irmão Roberto, e leva para ele comer uma comida sacrificada a ídolo, esse irmão, ele até come porque você é um presbítero da igreja,
Mas quando você come, você está bem, porque o ídolo nada é no mundo. Mas quando ele come, ele diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu passei 30 anos da minha vida fazendo isso, oferecendo coisa a demônio. Esse irmão me pegou e fez eu fazer o que eu fiz durante 30 anos da minha vida. Meu Deus! E ele fica mal. Ele perece no sentido de esmorece, se abate. Palavra melhor. Se abate, o irmão se abate. O que foi que esse presbítero fez comigo? Você entende? Então, a familiaridade é a tradição da família que ele veio. Da bebida é parecido. Alcoólatra. Aí vem o irmão que tem uma liberdade, a Bíblia não condena a bebida. Toma aqui uma taça de vinho. Uma taça de vinho? Nada, não é pecado não. A Bíblia condena a embriaguez, só que o irmão era alcoólatra. Domingo a domingo, pá, 51, né? Domingo a domingo, pá. Tomou um copo de vinho, não para mais. Não para mais. Então, o limite é o amor ao irmão. Este é o limite. Por amor a você, não vou fazer isso. Minha esposa está ali. Linda, né? Há 10 anos atrás, ela fez uma tatuagem no tornozelo. Não era crente, não era convertida. Tatuagem é pecado? Não. Mas ela está constrangida com essa tatuagem. E ao ponto de não vir para a igreja de saia, a não ser quando a saia está no tornozelo, ou de vestido, a não ser que o vestido esteja no tornozelo. Porque ela se constrange, porque alguns irmãos, quando ela passa, ficam olhando para a tatuagem dela. Hein? Vem cá, meu amorzinho, venha. Não, venha. Olha. Ela pregou sobre submissão, foi? Então, se constrange. Então, o que acontece? Por amor, irmão, sabe o que ela me disse semana passada? Meu amor, eu não vou mais para a igreja de vestido, nem de saia. Por quê, meu amor? Por causa disso. Por amor à igreja, aos irmãos, ela deixou. Mostra a tatuagem aí, vá. Mostra, vá. Mostra. Então, ela não veio, disse: eu não vou mais para a igreja. Ela fez 10 anos atrás, ela não era... Obrigado, meu amor. Ela fez... É meu amor, minha querida. Eu digo que amo essa mulher todos os dias. Sabe por quê? Porque a fé vem para ouvir. O contexto é diferente. A fé vem para ouvir. Aí, como a fé sem obra é morta, eu digo que amo e dou um beijo. É o quê? É. Isso. É. Não. Embora não seja pecado. É verdade. Mas, tudo bem, mas não é pecado não. Diga, meu irmão. Como tudo. Isso aí. Verdade, meu irmão, verdade. O problema é quando domina a pessoa, se torna um vício. Estamos aonde? Em versículo 8, né? Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Meu irmão, quanto ao alimento, Jesus declarou que todo alimento é puro. Todo alimento é puro. Porco, carne sufocada, carne com sangue. Existe uma grande polêmica sobre carne com sangue na igreja. Mas todo alimento é puro. Vamos abrir aí Marcos 7. Marcos 7. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Marcos 7. (18 a 23).
Na verdade, eu vou começar a ler a partir do 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Esse versículo, os discípulos de Jesus não entenderam. No 18, deixa eu ver, bora para 17. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Ou seja, os discípulos não entenderam. Aí Jesus diz, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Quem não entendeu? Os discípulos de Jesus eram judeus. E os judeus tinham um problema de comer carne sufocada, comer carne com sangue, comer carne de porco. E Jesus estava dizendo assim, todo alimento ele é puro. Como Jesus falou para a multidão, os discípulos em particular, disse, Senhor, eu não estou entendendo, que história é essa? Você também é judeu, Jesus. Que história é essa? Me explique melhor. E aí Jesus passou a explicar. Então, 18, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que é de fora entra no homem, não o pode contaminar? 19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, ou seja, o que o homem come, vai para onde? Para o ventre, do ventre vai para onde? Para o reto, e do reto ele evacua. Escuso, entendeu ou não? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Com uma pergunta. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Quem considerou puro todos os alimentos? Quem considerou puro todos os alimentos? Jesus. Só assim você dá corda. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Então, tudo que sai da boca, tudo que o homem come, não contamina. O máximo que pode lhe dar é uma diarreia. Porque ele vai para o ventre, do ventre vai para o reto, do reto ele evacua. É isso que está dizendo aqui, em outras palavras. Então, vamos lá. Então, o alimento contamina o homem? Não. Tem aquela... nem vou entrar nisso aí, mas vamos entrar, pastor? Estragado. Espiritualmente não contamina. O máximo que pode é, se for estragado, o organismo não absorver bem a comida e estragar. Existe uma grande polêmica, pastor, irmão Roberto, sobre o sangue. Uma grande polêmica. E aí o pessoal ainda fundamenta, lá em Atos, vamos ver Atos 21, fundamenta dizendo que os discípulos combateram, já no Novo Testamento isso. Vamos ler Atos 21. Atos 21. Atos 21. Paulo, juntamente com seus discípulos, vinha da Cesareia, ia passar em Jerusalém, ia para Roma. Foi para Roma preso, mas na ideia de Paulo era essa. Ele disse lá em Cesareia que ia para onde? Para Jerusalém. Aí vem um tal de um profeta e diz o seguinte: olha, Paulo, o Espírito de Deus me diz o seguinte, que você não vá para Jerusalém, porque se você for, vai acontecer isso com você. Pegou o cinto de Paulo, amarrou a mão de Paulo, amarrou o pé de Paulo e disse que você ia ser preso e chicoteado. Aí Paulo disse o seguinte: olha, eu estou disposto a não só ser preso,
por amor de Jesus. Eu estou disposto a dar minha vida por ele. E desconsiderou a profecia de um profeta de Deus e foi para Jerusalém. A partir do versículo 17, diz o seguinte: tendo nós quem? Tendo nós chegado a Jerusalém, nós quem? Paulo e os seus discípulos. Os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Paulo foi encontrar com o companheiro dele, com o apóstolo, com Tiago. Esse Tiago aqui é o meu irmão de Jesus, não é isso? E todos presbíteros se reuniram, os pastores todos se reuniram para recepcionar Paulo. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, ou seja, que se converteram, que estão com Jesus, e todos são zelosos da lei. A lei aqui é a lei mosaica. Os judeus, irmão Roberto é um cátedra nisso, pode falar até melhor do que eu. Os judeus, aos 8 dias de nascido, ele era circuncidado, 8º dia. E até os 12 anos, ele era doutrinado, ensinado a aprender, a decorar a Torá. Então, os judeus eram treinados nas leis de Moisés, a lei mosaica. Moisés, para os judeus, guardando a proporção lógica, é como se fosse Cristo para a gente. Era um homem que teve contato direto com Deus, que pegou as tábuas da lei e trouxe para os judeus. Era um homem que guiava os judeus no deserto. Então, Moisés era quase que idolatrado, ao ponto de quando Moisés morreu, Deus ocultou o corpo de Moisés para que não houvesse ali uma idolatria com o corpo de Moisés, assim subentende os estudiosos. Então, eles eram zelosos da lei. Tiago e os presbíteros disseram isso a eles. Aí vem um problema, e foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Eu já falei a vocês o quanto Moisés era importante para os judeus. E chegou a notícia lá, que você, Paulo, está ensinando para que eles, os judeus, se apostatem de Moisés. Dizendo que não devia circuncidar os filhos. Estavam dizendo que Paulo dizia que não devia circuncidar os filhos. É verdade que em Romanos, capítulo 2, versículo 29, Paulo falou que a circuncisão não é o exterior, a circuncisão era do coração, a circuncisão não era na genitária, e sim do coração. É fato isso. Mas chegou a notícia de que Paulo combatia as leis, combatia Moisés, combatia a circuncisão. Nem andar segundo os costumes da lei. Você não aceitava a lei. O que se há de fazer? Paulo, os presbíteros, o que se há de fazer? Você chegou, com certeza, com essa convicção de que eles têm aqui, você vai ser apredejado, vai ser preso, e quiçá ser até morto. O que vamos fazer, Paulo? O que vamos fazer? Certamente saberão da tua chegada. Eu estou no 23 agora. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Paulo, venha cá. Faça, Paulo, o que vamos dizer a você. Eu sei que você sabe que a lei cumpriu seu papel, que a lei é boa, mas cumpriu seu papel. Eu sei disso. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 12, e 1 Timóteo, capítulo 1. A lei é boa, mas cumpriu seu papel. É fato, é fato. Nós sabemos disso. Mas vamos fazer. Faça o que nós mandamos a você. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Aqui, o voto, há quem diga que foi o voto de Nazireu, mas não vamos entrar nessa história, não. Seria uma outra aula.
toma esses 4 irmãos, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspe a cabeça. Ou seja, pegue esses irmãos, leve no templo, purifique ele, raspe a cabeça e faça a despesa. Gaste o dinheiro com os animais, os holocaustos, faça a despesa. E saberão, quem vai saber? Os judeus. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E pelo contrário, andas também tu, mesmo guardando a lei. Ou seja, quando eles verem você fazendo o ritual solene no templo, raspando a cabeça, se purificando, fazendo oferenda, eles vão dizer: o que disseram de Paulo é fake news. O que disseram de Paulo é mentira. Paulo entrou no templo, Paulo se purificou, Paulo raspou a cabeça, Paulo ofereceu o holocausto, Paulo cumpre a lei, ele não se apostatou de Moisés. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões. Para quê? Estratégia. Para quê? Se abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Ou seja, nós já falamos com as pessoas que creram, que se abstenha da carne sacrificada a ídolo, se abstenha do sangue, se abstenha de ir no templo pagão, porque se os judeus souberem disso, eles vão dizer que nós somos anátema, e que esse Cristo, e que esse Paulo está trazendo uma coisa má para o meio da igreja, para o meio dos irmãos. Então, faça isso como uma estratégia, Então a carne com sangue, como é? Chama aqui cabidela? Molho pardo, cabidela. Salvador, molho pardo. Aqui cabidela. A galinha cabidela, Jesus falou que todo alimento é puro. Isso aqui foi uma estratégia para que Paulo fosse recebido, Paulo fosse aceito. Então, como estratégia, já recomendamos a eles. Continuando. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias, são uma semana, 7 dias, da purificação, até que fizesse a oferta. Paulo fez oferta, ofereceu holocausto. O holocausto é Jesus, ele sabia disso. Não precisava mais do holocausto. Paulo fez essa oferta em favor de cada um deles, por causa do, eu sei que é por causa do voto que foi feito. Oferta. Mas note bem, o ponto aqui é o seguinte, que tudo isso foi usado como estratégia para que Paulo fosse aceito e os irmãos já convertidos ali recebessem ele de bom grado. Porque uma coisa é você se converter a Jesus hoje, outra coisa é uma tradição judia, desde Moisés, que Moisés recebeu a tábua da lei, da mão de Deus, passado para todos os judeus, desde a sua infância, desde o 8º dia do nascimento, quando ele era circuncidado. Circuncisão, meu irmão, uma prova, para que prova maior? Paulo combateu a circuncisão, dizendo que a circuncisão não era na genitária, e sim no coração. E no entanto, Atos 16, por favor, Atos 16, no entanto, ele mandou circuncidar Timóteo, ou melhor, ele circuncidou Timóteo. Para que quê? Para que Timóteo fosse aceito naquele grupo de judeus. 16, 1. Acho que é 16. 16:1. Chegou também em Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Por isso ele não era circuncidado, o pai dele era grego.
Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônia. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Era uma estratégia. Paulo sabia que circuncisão foi substituído pelo batismo. Era uma estratégia que Paulo fez para que fosse aceito, não houvesse litígio. É assim, eu sou fraco para os fracos, forte para os fortes. Ou seja, circuncisão vai me levar ao céu? Não. Circuncisão vai me tirar do céu? Não. Circuncisão não vai me levar e não vai me tirar, tanto faz, eu vou fazer ou não fazer em função da circunstância. Foi isso aí, em função da circunstância. Porque Paulo falou da circuncisão. Fala em Romanos 7 e fala em Romanos 2. Romanos 7 não, Romanos 6. Romanos 2 sim, 2, 29 fala. E no Romanos 4 também fala. Mas vamos caminhar, viu, pastor? Pastor, até que horas? 5 para 11. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Essa liberdade, a liberdade nossa, qual é o limite da nossa liberdade? Falei na estante, qual é o limite da nossa liberdade? O amor que nós temos pelo irmão. Se o irmão vai se enfraquecer ou vai contaminar a consciência dele pela minha liberdade, nunca mais ele comer carne. Nunca mais ele comer carne. Então, a liberdade está, o limite da minha liberdade é o amor aos irmãos. Porque se alguém vir a ti, 10, versículo 10, porque se alguém vir a ti, que és dotado de saber, o forte, a mesa do templo de ídolo, não será consciência do que é fraco, induzido a participar das comidas sacrificadas a ídolos. Se eu ver o pastor Adriano sentado numa mesa de comida sacrificada a ídolos, comendo, se alimentando e se esbanjando, eu que sou fraco, passo ali e digo: pastor Adriano está comendo comida sacrificada a ídolo? Como eu respeito muito e sei que ele tem uma consciência forte e sei que ele não está cometendo pecado, eu vou lá e vou comer. Só que quando eu como, a minha consciência, por causa da minha familiaridade, é fraca e eu pereço, esmoreço, me abato por causa da consciência do meu irmão, que é forte. Quer comer seu acarajé? E se tem irmão Roberto que... Vou dar, meu irmão. Se tem irmão Roberto que acha que é um escândalo, então pega o seu acarajé e vai comer em casa, que é melhor. Diga, meu irmão. Vai. Amém. Vai falar sobre isso aqui também. No 10 fala sobre isso. Amém. Pastor, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que converter esse relógio. Não é não? Ou então, tira a pilha ali, meu irmão, daquele relógio, fica melhor. Assim, por causa do teu saber, perece, ou seja, se abate, o irmão que é fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Não peca contra o irmão que é fraco, você está pecando contra Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é um com ele. Quando eu magoo a minha esposa, firo a minha esposa, eu estou magoando e ferindo a mim mesmo. Você é um com Cristo. Então, quando eu magoo você, eu estou magoando a Cristo. Quando eu firo você, eu estou ferindo a Cristo. Quando eu peco contra você, é contra Cristo que eu estou pecando. É o que está escrito aqui. É, 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Como eu falei,
Escandalizar não é divergência de opinião. Escandalizar é quando eu, com as minhas ações, induzo o meu irmão, que é fraco, a fazer o que eu faço e ele fica mal. Porque se escandalizar fosse divergência de opinião, em toda a igreja havia, todos os dias, escândalo. Porque cada irmão tem uma opinião diferente da minha, que é da dele e assim por diante. Tem coisas, meu irmão, 5+10, né? Nesse instante. Tem coisas, meu irmão, que nós temos que ter em meta. Temos que ter isso bem claro em nossa mente. Nós sempre teremos divergência na igreja. O que eu não posso fazer é induzir meu irmão ao pecado. Esse é um ponto. E que eu também não posso deixar é que a consciência fraca do meu irmão seja aqui um palco de heresia na igreja. Vamos ficar aqui no 8, no 9 e 10 para a semana, viu, pastor? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar expondo a Tua palavra, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar colocando, Senhor, tudo que aprendemos aqui em prática, Senhor, e que possamos a cada dia, Senhor, estar amando nossos irmãos como amamos a nós mesmos, em nome de Jesus. Amém.